Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre forças eletromagnéticas, vendo agora como surge a força entre dois elementos de corrente. Nós já vimos como a força de Lorentz descreve a força exercida sobre uma carga pontual na presença de um campo elétrico e de um campo magnético. Vimos o que acontece quando uma corrente elétrica percorre um condutor e qual a força que surge sobre essa corrente, sobre esse condutor, na presença de um campo magnético externo. E agora nós vamos estender a análise ao que acontece quando temos duas correntes em dois condutores separados no espaço, como é a força que surge entre eles. Então, vamos considerar a seguinte situação. Vou definir aqui um sistema de coordenadas com coordenadas x, y e z. E aqui eu vou definir dois elementos de corrente. Por exemplo, uma corrente I1dL1, uma corrente infinitesimal I1dL1, e uma outra corrente infinitesimal. Eu vou colocar aqui por enquanto uma corrente no outro sentido, I2dL2. Então essas são as nossas correntes infinitesimais. Aqui faltou colocar a notação de vetor. Então esse é o arranjo. A pergunta é: como é a força que uma corrente exerce sobre a outra? De que forma então nós podemos analisar essa força que uma corrente exerce sobre a outra? Nós sabemos, por exemplo, que esse elemento 1 sofrerá ou não uma força se essa corrente estiver imersa em um campo magnético. Nesse caso, temos o campo magnético produzido pela corrente 2. Então, dado esse campo magnético externo, por exemplo, da corrente I2, como é a força que surge sobre I1? E também podemos fazer a análise contrária. Então, começando com a análise da força ou do campo magnético primeiro produzido pela corrente 2 nesse ponto do espaço. Como é o campo magnético nessa situação? Se a corrente está apontando para baixo, nesse ponto do espaço, a corrente I2 produz um campo magnético que é, digamos, nessa direção, né? Na direção negativa do eixo X. Então, se é um elemento infinitesimal de corrente, isso daqui é um dB2. Podemos calcular dB2 como sendo μ0 vezes dH2. Então é um campo magnético infinitesimal que produz, por sua vez, uma densidade de fluxo magnético infinitesimal nesse ponto do espaço. Nesse outro lado aqui, o sentido é para frente, né? É circular a esse condutor, essa corrente I2. Então, agora nós temos condições de saber, mesmo sem nenhum cálculo, qual é a direção da força infinitesimal que atua sobre a corrente 1. Basta calcularmos IDL1 vetorial dB2. Isso produz um resultado que aponta na direção negativa do eixo Y. Então, como nós temos dois elementos diferenciais, um elemento de corrente e um campo magnético diferencial, então aqui fica DF1. Então a força infinitesimal 1, aqui tem dois diferenciais, por causa desses dois diferenciais aqui. Então é uma força de repulsão, é uma força que aponta no sentido de repelir o condutor 1 na proximidade do condutor 2. Então essa é a direção da força sem fazer nenhum cálculo, só analisando o campo magnético produzido por uma corrente e o produto vetorial IDL vetorial B. A mesma análise pode ser estendida para a força que
essa corrente 1 exerce na corrente 2. O campo magnético dessa corrente 1 é entrando na folha. Então, nesse caso, o campo magnético dB1 é entrando na folha, que por consequência é μ0 dH1. Isso pode ser calculado pela lei de Biot-Savart e depois basta pré-multiplicar pelo μ0. Então, qual a força que surgirá sobre a corrente 2? IDL vetorial B. É uma força também de repulsão. Então, D dF2 é também uma força de repulsão e ela tem mesmo módulo que D dF1. Então, vejam que interessante. Tem que ser assim. Por quê? Porque é lei da ação e reação. Se um elemento exerce força no outro, o outro exerce força no um. Então, isso fica explícito nesse sentido de corrente que nós temos aqui. Então, já temos uma conclusão. Correntes percorrendo condutores em sentidos contrários exercem força de maneira a repelir os condutores. É uma característica interessante. Então, como nós podemos quantificar dados condutores de determinadas dimensões no espaço, ou espiras, como nós podemos definir a força F1 total exercida sobre uma corrente 2? E também como podemos definir o F2 em função da corrente 1. Vamos começar então definindo primeiro a força sobre a corrente 1. De que maneira nós podemos fazer isso? Vamos começar então calculando quem é dB2. O campo magnético produzido por I2 é o quê? Usando a lei de Biot-Savart, que vocês já conhecem. A lei de Biot-Savart diz o quê? Que o campo magnético é resultado da corrente sobre 4π dL2 vetorial R21 dividido pelo módulo de R21 ao cubo. Quem é R21? É o vetor distância que liga o elemento diferencial de corrente até o ponto onde nós queremos calcular o campo magnético. Então, esse vetor aqui é um vetor R21. Então, se nós soubermos esse vetor, sabemos calcular qual é dB2, basta pré-multiplicar. Esse termo μ0 e 2 sobre 4π é constante, então basta calcular esse outro lado aqui, esse produto vetorial, que nós temos já um resultado preliminar. A partir disso, nós conseguimos determinar quem é a força que atua sobre a corrente 1. Então, quem é D dF1 é I1 dL1 produto vetorial dB2. dB2 que nós acabamos de calcular. Então, agora substituindo, dB2, nós temos que D dF1 é igual a I1 dL1, produto vetorial μ0 e 2
sobre 4π, dL2 vetorial R21 sobre módulo de R21 ao cubo. Vejam que quando nós temos dois condutores interagindo, os cálculos começam a se tornar um pouco mais complicados. Mas, como esse termo aqui é constante, nós podemos colocar tudo isso aqui na frente. Então, temos uma multiplicação das correntes. Aqui a permeabilidade magnética do espaço livre entra para multiplicando. E aqui então fica dL1, produto vetorial, um outro resultado que é dL2, produto vetorial R21, sobre módulo de R21 ao cubo. Então esse é o cálculo que tem que ser feito. Se nós temos elementos diferenciais de corrente, chegamos até o valor da força infinitesimal que atua sobre o condutor 1. Mas se nós temos condutores de determinados tamanhos, por exemplo, dois condutores retos, um condutor reto e uma espira, enfim, qualquer um desses arranjos, nós precisamos calcular o quê? Uma integral aqui, ou duas integrais, na verdade, para conseguir chegar na força total 1. Então, a força total F1 é o quê? A força F1 é um termo constante, μ0 e 1 vezes I2 sobre 4π. E aqui então temos que calcular uma integral dL1, produto vetorial, o resultado de outra integral. Essa outra integral tem como resultado, ou como valor aqui, dL2, produto vetorial R21 sobre módulo de R21 ao cubo. Então vejam o quanto se torna trabalhoso resolver esse tipo de problema. Temos que definir as interações magnéticas de duas correntes em função dos seus arranjos espaciais. E essa força pode ter qualquer formato. Pode ser, nesse caso, uma força de repulsão, pode ser, enfim, uma força em qualquer direção. Para calcular a força 2, não precisamos fazer muito mais esforço, né? Se nós soubermos qual é a força F1, força 1 é igual a menos força 2. Então aqui você tem uma expressão que garante então a lei da ação e reação nesse caso. Essa expressão aqui, mais completa, nós podemos utilizar para resolver problemas de distribuições espaciais de corrente e como surgem as forças. Dá bastante trabalho, dependendo de como essas correntes são distribuídas. Algo que eu quero chamar a atenção de vocês nesse ponto aqui é o seguinte. O exemplo que eu fiz foi hipotético de duas correntes percorrendo sentidos contrários. A pergunta que eu faço agora é a seguinte. Se nós tivermos duas correntes no mesmo sentido, como será a força entre elas? Se nós repetirmos toda essa análise aqui, sem a necessidade de nenhum cálculo, nós verificamos que a força será de atração, ou seja, dois fios paralelos conduzindo corrente no mesmo sentido se atraem. E isso é uma característica interessante da natureza, porque nós podemos construir bobinas sem nos preocuparmos de haver um espalhamento dessa bobina. A tendência é que as bobinas se tornem cada vez mais próximas, assim, ou quanto maior for a corrente que circula através delas, elas tendem a ficar ainda mais próximas porque há uma atração entre condutores com corrente no mesmo sentido.
Então vejam o quanto a natureza nos favorece nessa questão. E uma outra pergunta, também analisando essa situação. Se a corrente, por exemplo, a corrente I2 for perpendicular à corrente I1, qual é a força que surge entre essas duas correntes? Se a corrente 2 é perpendicular, o campo magnético, por exemplo, aqui, pode ser de tal maneira a produzir uma força nula. Tudo vai depender da posição relativa entre essas duas correntes no espaço. Mas se fosse exatamente nessa posição e perpendicular, teríamos esse campo magnético, primeiro, o campo magnético nulo nesse ponto, o que resultaria numa força nula. Então vejam como nós podemos criar forças de atração, de repulsão e forças nulas simplesmente controlando correntes em algumas regiões do espaço. Outra questão interessante relacionada a bobinas é a seguinte: se nós temos uma determinada corrente e essa corrente produz uma bobina com N voltas, a força que irá surgir num outro condutor a uma certa distância multiplicará por N. Então, essa é uma das motivações para se ter bobinas. As forças que surgem são proporcionais ao número de voltas, proporcionais à corrente total que circula, que por sua vez produz um campo magnético mais intenso, que por sua vez produz densidade de fluxo maior e força maior sobre os condutores. Então, uma coisa vai levando a outra. Isso explica porque, por exemplo, motores têm bobinas e têm dimensões elevadas, principalmente os de maior potência. Porque quando queremos maior força, nós precisamos de mais corrente, maior campo magnético e por aí vai. Então, espero que vocês tenham entendido esse raciocínio aqui. Um raciocínio bem teórico, e a seguir eu vou mostrar um exemplo de um cálculo numérico, exemplo prático de como se calcula então essas forças.